Ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapadinha, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro Arthur Silva. Boa noite, Arthurito. Boa noite, bom dia e boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra poder estar aqui no Estúdio Reto com Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela, a indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E dela não se fala. Mas o Disparate, o Disparada, estão aqui para mudar isso. Questão nacional também. Questão nacional também. Porque olha aí o nome do programa. Questão nacional. Tá no nome, né, O cara? Arthur, o programa hoje tá uma uva das mais doces. A gente vai falar da eletricidade que vai encarecer a conta de luz e muito vai doer no bolso, viu, ouvinte? Se prepara, bebe uma cerveja a menos no boteco, troca o Marlboro pelo Derby Suave, porque a conta de luz vai subir e vai subir muito. A gente vai falar também de Freixo e Boulos, que estão se movimentando aí. O Freixo, então, diga lá, né? Freixo trocou de partido e tudo mais. E o Dória diz que vai ser candidato a presidente, ponto final. Não é isso, Arthurito? É isso mesmo. Vamos falar disso aí. Mas antes de tudo, vou fazer o jabá. Primeiramente, dizer que o Questão Nacional em Debate, essa iniciativa do Disparado que recebe grandes nomes, desde o ex-ministro Aldo Rebelo e o Bresser Pereira, passando pelo Marconi, Celso Amorim, Christian Lynch, Elias Jabor, Castanhon e por aí vai, está de nome novo, mais arejado, em novo formato, agora se chama Questão Nacional. E nessa semana recebe Paulo Gala e Nelson Marconi, não é isso, Arthur? Isso mesmo. Amandinha na parada? Amandinha na parada e comentários do Diego, se eu não estiver errado. Tá certo. E dizer também que o Disparate, o Questão Nacional e outras iniciativas do DISPA são possíveis graças à contribuição de vocês somente. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse disparada.com.br/doe e solta os cobre, camarada. Isso mesmo, solta os cobre. Porque senão o Brasil não vai pra frente. Nem o DISPA. Não é isso? Isso mesmo. Vamos lá, indo pro primeiro bloco do programa. Como vocês já viram, Renato não deu as caras mais uma vez. E nem no programa anterior, viu? Hoje eu venho da maratona, o Arthur chegou aqui no estúdio agora. Eu venho de outra gravação, de um outro podcast, de 1h30, e tô emendando aqui. Então, se eu estiver parecendo saturado, cansado, exausto, é porque eu estou mesmo, e o salário, só encolhe. É isso, e o Renato, que não é bobo nem nada, falta aqui para conseguir ganhar os grossos reais que ele dispõe, né? Que não é este programa que consegue para ele. Com certeza. Não é isso? Então vamos lá, primeiro papum é o seguinte, Mônica Bergamo na Folha de São Paulo no dia 14/6. PT quer que Boulos retire candidatura ao governo em troca de apoio à Prefeitura de São Paulo em 2024. Uma parte das lideranças do PT de São Paulo já sondou o PSOL sobre um novo desenho para que os dois partidos firmem aliança em 22. Guilherme Boulos desiste da candidatura ao governo no próximo ano, apoia Fernanda Haddad, sai candidato a deputado federal e recebe apoio dos petistas para se candidatar a prefeito 2 anos depois, em 2024. Arthur, fica bom para todo mundo esse arranjo aí? Pro Boulos fica péssimo, né? Uhum. É bem claro assim, o PT, ele tem um modus operandi, ele tem um modo de operar muito nítido, né? Ele coloca ali a cenourinha pendurada na frente do cara, o cara vai seguindo a cenourinha e fala, não, vou ter apoio, não, a esquerda vai se unir em torno do meu nome, não sei o quê. E quando chega no fringir dos ovos, o que o PT faz? Vai lá e lima o cara, né? Isso aconteceu dezenas de vezes, Aconteceu, né? Com Ciro Gomes. Aconteceu com Ciro Gomes, mais de uma vez. Aconteceu com a Raiz. Aconteceu com a Raiz, né? com a Marília Raiz. Com a Marília Raiz. E agora parece que esse desenho começa a se formar em torno de Guilherme Boulos. E o Boulos,
Só pra eu entender, é o famoso, o Boulos entra com a bunda e o PT entra com o pé? É isso? É exatamente isso que tá É acontecendo. um grande acordo. Não, e vamos lembrar que é o seguinte, o PSOL, ele tem uma bancada que tá crescendo, né, mas é uma bancada ainda pequena, né? E ele, como todos os partidos pequenos, está enfrentando o problema da chamada cláusula de barreira, né? Então, a saída do Freixo, que a gente vai comentar daqui a pouco, trocando de partido também indo pro PSB, enfraquece ainda mais a possibilidade do PSOL se manter como um partido com a bancada, enfim, superando a cláusula de barreira e mantendo todos aqueles recursos que os partidos que superam a cláusula de barreira têm acesso, né? Que é, sobretudo, uma alíquota, uma porcentagem do fundo eleitoral, né? Que ajuda a manter o partido vivo, né? E o PT joga muito com isso. O PT fez muito isso com o PCdoB também. Porque o PT, inclusive, foi contra a alteração da legislação dos partidos, que poderia manter o PCdoB como um partido vivo, superando a cláusula de barreira. O PCdoB agora está em vias de ser extinto como um partido, né? E tudo isso por quê? Porque o PT sabe manobrar com os recursos que ele tem disponível para manter sua hegemonia sobre a esquerda e com isso sobreviver, digamos assim, manter ali seus mandatos, manter os gabinetes sobrevivendo e conseguir com isso manter sua hegemonia sobre toda a esquerda. Então, mais uma vez, o Boulos foi vítima digamos assim, da sua estratégia, que ele não tem como escapar, que é por um lado, ele tem que ficar colado no PT, e por outro lado, o PT vai colocando ele a reboque. Eu te garanto que o Boulos não ficou nem um pouco feliz com isso. Tanto é que saiu agora, não lembro se foi na Folha, no Estadão, uma matéria assim do Boulos, peitando, vou ser candidato mesmo a governador do estado de São Paulo, né? Isso é a estratégia 1 de 1 dele, isso é o norte estratégico do Boulos, né? E com isso, agora tá extremamente ameaçado, né? Então, mais uma vez, a gente vê o modus operandi do PT agindo, Padilha. Mas você acha que tem alguma chance do Boulos aceitar esse acordo aí? Eu não sei se ele tem chance, se ele consegue espaço de manobra para não aceitar. Talvez ele não queira. Talvez não, com certeza ele não quer. Mas ele vai ter que ter a capacidade de rachar, sobretudo o PT de São Paulo, para conseguir evitar que isso se configure. Mas, Arthur, agora eu vou fazer um bando de suposições aqui. Eu tenho uma impressão de que o PT em São Paulo, ele tem... A maior parte dos votos dele vem da classe média. Tô errado? Eu acho que tá um pouco errado, porque... o PT anos 90 era isso. Uhum. Ele contava com um voto parecido com o voto do PSOL hoje em dia, que é um voto da classe média esclarecida, que em São Paulo é muito grande por ser uma cidade, enfim, com muito dinheiro, né? Uhum. Mas hoje em dia não, porque depois do giro ali do PT nos anos 00 e nos anos 10 aqui do século XXI já, ele passou a ter uma penetração muito grande na periferia. Só ver a Tatolândia, né? Que é a famosa região hegemonizada pela família do Tato aqui em São Paulo e tudo mais, né? Então, eu acho que ele tem um voto ainda bastante popular. E o Boulos, ele tem uma parte de um voto Deixa popular. eu só concluir minha imbecilidade. Vamos ver se... Aí você desmonta minha besteira por completo. Esse voto de classe média do PT, ainda que ele não seja exclusividade da classe média, este voto de classe média do PT... O PSOL tem condição de tomar de assalto esse voto? Não, esse voto, o de classe média, o PSOL já tomou de assalto faz um tempo, eu acho. Aqui no Rio? São Paulo, no Rio? Rio? Aqui em São Paulo. E no Rio? No Rio, o PT nunca teve muito esse voto esclarecido, porque, o PT do Rio de Janeiro é do Quaquá. Lá já é do PSOL esse voto. Esse voto já é do PSOL. Na verdade, o PT no Rio nunca foi forte. Isso é uma coisa interessante. Né? Ele teve alguma expressão ali com o Lindenberg Farias, tal, mas foi um quadro... capturado pelo PT, ele não é originalmente do PT. A Benedita, né? Tem alguns votos, né? A Benedita, Mas aqui em São Paulo, o voto do PT já é um voto bem popular. E essa virada ficou muito clara com a Marta, né? Ali na eleição na eleição de 2000, a Marta soube fazer uma política da periferia muito sólida, né? Então esse voto tá com ela. Tá com o PT agora, na verdade, não com a Marta, né? Mas é isso, da classe média faz tempo que tomou. Beleza. Então... Não compensa pro Boulos essa aliança. Não. E o que sobra para ele de plano? Se tiver que romper com o PT, o que Boulos faria? O que o Boulos faria se tivesse que romper com o PT? Ele teria que apostar... Apostar numa aliança com o Ciro, talvez? Não serve de nada? Duvido muito. Eu acho que o que ele faz com o PDT, de modo geral... se aproximar para poder aumentar o passe dele junto do PT. Porque ele não tem como se dissociar muito do PT aqui agora. Aqui agora ele tá muito colado. Inclusive, pensar ali naquelas frentes, né? Tinha a Frente Povo Sem Medo, tinha outra frente, tinha várias frentes que surgiram depois do golpe de 2016. Nessa frente, a parte do PSOL que tá com o Boulos tá muito colada no PT
e muito colada nessas estruturas que o PT criou, muito enraizadas aqui em São Paulo. O PT é um partido paulista. Sim. Né? O PSOL, ele tá tendo que crescer nessa rabeira. Literalmente, né? Literalmente, paulista. Literalmente. E sempre houve uma hegemonia, né, da fração paulista sobre as demais frações internas do PT, né? Quer dizer, o PT paulista meio que mandava nos demais PTs. Isso tá mudando. Isso já não é tão mais verdade, né? Mas continua sendo muito forte, porque a base sindical era aqui, o novo sindicalismo foi no ABCD, né? A prefeitura de São Paulo não foi a primeira prefeitura que eles conquistaram, mas foi uma prefeitura que foi muito importante para a eleição do Lula em 2002, né? E é isso, né? Quer dizer, esse movimento que o Boulos tem que fazer de se dissociar do PT é extremamente difícil e eu não consigo ver ele fazendo no curto prazo. Embora ele seja muito mais pragmático do que ele aparenta, né? Ah, sim. Porque o pessoal tem mais do Boulos uma figura estritamente ideológica, né? Não é isso. Com certeza não. Ele, por exemplo, na eleição, ele se aproximou de uma parte da Faria Lima para conseguir se mostrar como um candidato palatável para, enfim, para a burguesia, para o empresariado e tudo mais, né? Então ele é bem mais pragmático do que ele parece. Só que o problema dele é que ele tem que fazer... É parecido com o do Freixo, né? Ele tem que fazer esse movimento, digamos assim, de se dissociar dessa imagem de muito ideológico, muito extremista, e, ao mesmo tempo, sem perder a base da classe média que ele já tem. E que tá sempre ameaçada de perder. Porque aqui em São Paulo, digamos assim, o mercado eleitoral para a classe média ideológica é meio saturado, né? Existem muitas figuras. Por exemplo, a Sâmia poderia crescer, né? A Sâmia não se bica muito com a turma do Boulos. Então, é esse movimento que ele tem que fazer. É um movimento bem complexo mesmo. E lá dentro do PSOL, como você acha que as correntes estão enxergando isso aí? Eu imagino que tem gente que tá... Primeiro tem gente que deve estar apontando o dedo dizendo, eu avisei. Seria quem esse pessoal? Certamente a galera da Sâmia. Galera da Sâmia. Certamente. Que é o MES. Aí tem que ver, né, por exemplo, a posição do Ivan Valente. O Ivan Valente, ele é mais, digamos, boulista, né? Vamos botar assim, né? Mas, a depender de como as coisas se configurarem, existe um papo. Isso é um papo antigo, né? Um papo lá de 2013, 2014. Tem uma corrente interna do PT, que é a DS. Sim. Que ela é mais forte no Rio Grande do Sul, né? E ela sempre foi muito brigada com a CNB, que é a principal corrente do PT, né? A corrente de todos os grandes medalhões aí, a Glaze... enfim, quem você conseguir lembrar agora também era do Haddad. Haddad não era da CNB, mas passou a ser, né? Pra ser medalhão, tem que ir pra CNB. Ou tenta sobreviver na DS de algum modo, pro pessoal da DS que consegue, né? Mas a DS sempre brigou muito com a galera da CNB. E aí, tinha um papo antigo da APS, que não estava contente com a hegemonia do mês crescente dentro do PSOL, de fundir com a DS e fazer um outro partido. Mas aí veio o golpe, aí veio, enfim, toda a loucurada da conjuntura pós 2015, 2016, e esses planos se desmancharam, né? Mas por que isso é interessante? Porque, às vezes, para o ouvinte que não conhece muito bem o PT e o PSOL por trás, não percebe que eles são, na verdade, federações. O PSOL e o PT... O PSOL é um filho do PT, né? São federações de partidos internos, né? Que estão sempre com tendência a se estilhaçar, a se separar em vários outros partidos. Sim. Né? E, na verdade... É interessante, a gente assim, foi especulado, um PT pós-Lula, né? Seria um PT que provavelmente perderia... Eu não sei se ele chegaria a desaparecer, mas ele perderia pedaços enormes dele. E o Boulos cada vez mais se cacifa como um desses pedaços que podem... Um dessas figuras que podem congregar esses pedaços do PT que podem se separar, né? Então é por isso que para ele é arriscadíssimo ele agora simplesmente mandar tudo pra... Entendeu? Pra merda e que se separar do PT. Ele não teria como fazer esse movimento, nem eleitoralmente e muito menos politicamente, né? Porque a base dele, mesmo no movimento de moradia, o MTST, não é majoritário no movimento de moradia, né? Então ele tem uma base estreita. É um risco muito grande para ele. E essa base movimento de moradia, ela... Eu tenho a impressão que ela serve mais de narrativa do que de base, de fato, né? Porque organizar... ocupações, né? Não é uma coisa que garante uma base tão poderosa, tipo o Lula, que era o cara do sindicato dos metalúrgicos. É uma base mais frágil, né? É uma base mais frágil. Assim, fornece quadros, são bons, tá, né? E permite que eles disputem, assim, certos aparelhos de sociedade civil, né? Conselho tutelar, essas coisas, né? E, enfim, isso é muito importante para se criar uma estrutura eleitoral que poderia viabilizar o Boulos, assim que o Boulos pôde ter essa projeção, né?
Porém, é isso. Não forma, assim, grotões, tipo, grotões eleitorais, sabe? Uhum. Ele vai ter, em algum momento, negociar com a Tatolândia. Uhum. Sabe? Que é o grotão eleitoral mesmo do PT, grande e tudo mais. E outros grotões que tem outros candidatos do PT, menos famosos, etc. Então é isso mesmo, ele tem essa dificuldade. Perfeito. Eu poderia falar que o segundo papum vai do PSOL de São Paulo pro PSOL do Rio, mas não é bem assim. Porque, como o César Benjamin descreveu no dia 15/6, lá no Disparada, ao se sujeitar a Lula, Freixo se apequena. Diz ele, aspas para o César Benjamin, creio que Marcelo Freixo é o candidato natural da esquerda ao governo do Estado do Rio, ele está dizendo, né? Se fosse lançado pelo PSOL, seu partido histórico, toda a esquerda deveria apoiá-lo, incluindo PT e PDT, mesmo com candidatos diferentes à presidência da República. Cabia ao PSOL chamar a unidade em torno de seu candidato no Rio de Janeiro. Este seria um caminho natural que o próprio eleitorado imporia aos partidos. A esquerda teria uma candidatura política e eleitoralmente forte, legitimada por anos de uma atuação correta. Mas o Freixo foi parar lá no PSB. Pois não é isso, Arthur? Pois é. E tem uma doideira aí, porque assim, você vê que, independente da avaliação da figura do Freixo, né, ele tava entre a cruz e a espada. Né, porque ele tava fazendo esse movimento de buscar ser um cara mais próximo ao centro, que é um movimento muito natural e de muita maturidade política. É isso, né? um amadurecer político causa isso, né? É um amadurecer político, né? E essa trajetória colocava um problema para ele parecido com o problema do Boulos aqui, mas em outro patamar, né? Porque o Freixo, por outro lado, ele tem uma base eleitoral sólida, né? Não só na zona sul do Rio, ele também tem algumas coisas na periferia do Rio de Janeiro, menores, mas tem, né? E ele tava tendo que fazer isso. Só que qual que é o grande problema? Isso aqui mostra que a hegemonia do PT continua sólida, né? E isso é um grande problema que está se consolidando. Agora, o Lula vem numa trajetória ascendente e com isso ele vem conseguindo, digamos assim, submeter, por assim dizer, o resto da esquerda à sua hegemonia mais uma vez, né? E o que acontece? O Freixo tem que fazer uma opção. Essa que é a verdade. E ao fazer essa opção, ele limou totalmente a possibilidade dele ter apoio do PDT no Rio de Janeiro. Exato. Então, dessa forma, o Lula forçou o PDT a ter que procurar outro candidato, Arthur? Exatamente. O PDT tem o seu candidato histórico no Rio de Janeiro, que é a Marta Rocha. Né? Que, inclusive, apareceu bem nas pesquisas, né? Sim, ela figura bem nas pesquisas. E ela teve um desempenho eleitoral razoável. Na eleição. Quase alcançou um segundo turno ali, né? Em algum momento, pareceu que daria. Em algum momento, por boa parte da campanha, tudo indicava que ela ia ser a segunda colocada. Mas no final da campanha, justamente a Benedita, né, cresceu. Tirando votos da Marta. Tirando votos da Marta, né? E a estratégia do PT foi muito lado B contra a Marta Rocha, foi muito, como é que se diz? De difamação mesmo, de ataque nas redes sociais, etc. Né? E com isso desidratou a candidatura dela, né? Que já tinha alguns problemas também, herdados ali do Rio de Janeiro, que, enfim, a gente sabe, o Rio de Janeiro é um estado que está praticamente colapsado, né? Com milícia campeã e etc. Né? E o que acontece? É isso que se coloca, né? Na verdade, mais uma vez, a hegemonia do PT conseguiu submeter o resto da esquerda e agora o Freixo vai pro PSB. E isso torna muito problemática a relação com o PSB também, né? De modo geral, porque o PSB passa a ficar numa posição dúbia, mais uma vez, que ele pode ser mais uma vez capturado na hegemonia petista, né? E isso é muito central, porque o norte da estratégia do PSB é Pernambuco. Né? E ali, a hegemonia petista no Nordeste, ela continua muito forte, né? E a gente está testemunhando agora. Perfeito, Arthurito. Bora pro segundo bloco aqui, que é o bate-papo da conjuntura. No A Terra é Redonda, no dia 15/6, escreveu Lincoln Seco, O Momento Militar. Aspas pro Lincoln. Mais do que no período de 46 a 64, a estabilidade eleitoral entre 89 e 2014 proporcionou a ilusão de que estávamos num mero embate de valores diferentes, porém ancorados num consenso democrático. Uma leitura unilateral de Gramsci e outros autores nos movimentos sociais e partidos fundamentava aquela avaliação.
Quer que eu pare aqui ou leio o lead inteiro, Arthur? Lê o lead inteiro. Não é à toa que a extrema-direita mimetizou e distorceu o gramscianismo como se a esquerda tivesse uma secreta estratégia cultural de penetração nas instituições para subvertê-las por dentro. Mas a esquerda eleitoral no mundo todo mais se adaptou do que mudou o Estado. A proposição de Gramsci de que devemos levar em conta a estrutura econômica, assim como os movimentos políticos e as forças militares, foi esquecida. Revisitar a história do Brasil demonstra que esse não foi um equívoco novo. A época pré-64, com seus motins militares e campanha ideológica preparatória do golpe, é um exemplo. Arthur? É interessante pensar no contexto desse post do Lincoln, né? Porque o que aconteceu? Vamos lembrar. O Pazuello foi naquela manifestação. Certo. Né? E ele é militar da ativa, né? Sim, sim. E aí, o comando do exército tomou a decisão de não puni-lo. Sendo que como é que fala? Cristalinamente claro no regimento do exército que não pode ter participação política de militar da ativa. Sim. Né? E por que ele tá... Por que o Lincoln tá falando aqui? Ele tá destacando que a esquerda perdeu esse horizonte, né? De que, pô, se você não constituir um dispositivo, digamos assim, que consiga dar sustentação para um governo, ele cai, né? Acho que o caso mais patente é da Dilma, né? A Dilma, na verdade, beleza, foi um golpe. Isso aí, cara, não tem sombra de dúvida. Nunca vamos fazer igual a Haddad, que fala que golpe é uma palavra forte e tal. Sim. Mas ela caiu muito por incompetência própria. Né? Incompetência política. Incompetência política dela, né? E uma incompetência política que era dela, muito dela, claro. E também parte, digamos assim, dos erros que o PT cometeu ao longo do seu, enfim, do seu extenso governo, dos seus 13 anos de governo, né? Arthur, é tipo assim, todo mundo pedala, mas a única que pedalou e caiu foi a Dilma. Exato! Pô, por exemplo, o mesmo argumento do golpe, né, que você pegou no ponto agora. O argumento do golpe era a pedalada fiscal, que era uma manobra contábil e tal, que todos os governos tinham feito. Né? Por não ter esse dispositivo que sustentasse ela caiu. Né? E esse dispositivo é? Cara, esse dispositivo, ele é assim tudo. Ele é político, ele é militar, mas ele também é a constituição de um movimento de massas que dê sustentação pro governo mesmo, né? Você vê, por exemplo, o Chaves tomou um golpe em 2001, voltou pelos braços do povo, pelo dispositivo militar que ele tinha construído e por ser um grande articulador político também. Então, foi por não ter isso que o PT caiu. O que o Lincoln tá destacando aqui? O Lincoln ele vai de uma perspectiva teórica, né? Ele tá falando assim, que houve essa importação, e aqui é uma importação de ideologia em sentido estrito mesmo, de um gramscianismo que a gente pode chamar de um gramscianismo vulgar. Que era o seguinte, cara, se você circulasse internamente no PT, ali nos idos dos anos 00, a capa do Economist, né? A capa do Economist é 2010. A capa do Economist, pra quem não lembra, era uma capa assim, que era o Cristo Redentor decolando e que o Brasil agora ia ser uma potência, que não sei o quê, e que, pô, o PT tava no auge, no Cristo da onda, né? E internamente no PT, o papo era assim, que a gente vai aparelhando as estruturas aos pouquinhos e uma hora já vai conseguir fazer uma grande transformação, sabe? Só que, na verdade, o PT nunca montou nenhum dispositivo para fazer qualquer uma dessas transformações que supostamente ele defendia. Né? Então, por exemplo, o PT não fez política militar séria. Política militar séria não é ficar lacrando e enfim, demonizando toda instituição militar por conta do regime militar e etc. Né? Coisa que, parênteses, a gente nunca vai defender o regime militar aqui, óbvio que não. Mas, assim, não é ficar remoendo esse passado e provocando intriga com os militares da ativa. Sim. Né? Política militar... Coisa que na Venezuela, por exemplo, não se faz. Coisa que na Venezuela não se faz. Muito pelo contrário. Né? Política militar séria era ter revisto os nossos tratados com os Estados Unidos, era ter revisto a nossa doutrina militar, era ter revisto a política de promoção. Né? E nada disso foi feito. Né? O que o Lincoln... Eu acho que o Lincoln ele parte de uma premissa um pouco equivocada. Ele projeta aquela conjuntura dos anos 50, 60 para hoje em dia. Acho que hoje em dia a gente tem uma realidade muito diferente e certamente não é das Forças Armadas que a gente pode esperar um golpe. Né? Mas não é de se... Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente fala isso, também não pode deixar de passar... batido, o fato de que, pô, a política voltou para os quartéis voltaram para a política também, né? E isso implica também a perda, digamos assim,
da unidade mesmo das Forças Armadas. O que a gente está vendo agora, na real, é um maior conflito político dentro das Forças Armadas que começa a aparecer para fora, né? O Lincoln, o que ele vai argumentar mais para frente no texto dele lá? Ele vai argumentar que o golpe, qualquer golpe que conseguiu vingar no país, porque teve golpes e golpes, né? Teve golpe de 45 que deu certo, mas teve um golpe em 54, 55, pro JK não assumir, que não deu, em grande medida pelo golpe preventivo do Lott, né? O Lincoln, ele argumenta corretamente que a política que o Lott fez para evitar o golpe de 55 não foi uma política só na caserna, também era na caserna, né? Mas uma política para fora. Ele mapeava os agentes políticos e com isso conseguia também o apoio de elementos do Congresso, de governadores de estado, etc., para, como é que fala? Desarticular as pretensões golpistas, né? E muitas figuras que ficaram do lado do Lott em 55 ficaram contra ele. Uma figura muito clássica é o Odilon Dennis, né? Que era acho que era marechal, inclusive, se eu não estiver errado. E ele ficou do lado do Lott pro JK assumir, mas ficou contra o Brizola em 61 na campanha da legalidade e também foi a favor do golpe de 64. Né? Então, na verdade, por que isso aconteceu? Porque mudou a conjuntura também parlamentar. Quem, digamos assim, assegurou que o golpe de 64 fosse acontecer foi o Congresso. O Congresso declarou vaga a cadeira da presidência. E com isso legitimou o golpe pôde acontecer. Quer dizer, o golpe não é só ele é predominantemente uma demonstração de força, mas ele não é somente isso. Ele é uma articulação na política mesmo. Né? E isso está corretíssimo. Agora, o que eu acho que não pode se fazer é transpor aquela conjuntura dos anos 50 e 60 para hoje em dia. Porque hoje em dia não há, digamos assim, esse grande... a ameaça da Guerra Fria, essa... digamos assim, essa hegemonia de um sentimento anticomunista que tinha uma ameaça de fato, né? Mas hoje em dia, o que se coloca é uma ameaça fantasmagórica de um comunismo aí que é só retórico, entendeu? E isso não é capaz de criar a coesão necessária para um grupo golpista, que é quase um partido, né? Um partido dentro das Forças Armadas. O que se chama de comunismo no Brasil hoje é algo que está em total consonância, por exemplo, com a ideologia, sei lá, de um partido democrata americano. Exatamente, 100%. É uma coisa... Por isso que ele até brinca ali na lead que você leu, Padilha, que ele fala assim, que esse gramscianismo vulgar, ele é tão caricato que a direita se apropriou dele para criar essa imagem desse comunismo fantasmagórico e tal, que é uma coisa que é só retórica, é só estética, que não existe de fato. Mesmo nos anos 60 não existia ameaça comunista. O PCB jamais teve a projeção capaz de tentar dar um golpe, uma nova intentona, nada do gênero, nem a intenção. E o trabalhismo não era comunista, nem era alinhado com a Terceira Internacional, nada do gênero. Né? Então, mas de todo modo, existia aquela atmosfera da Guerra Fria, isso foi essencial para o golpe militar, e foi essencial também o alinhamento com os Estados Unidos, né? A presença dos Estados Unidos aqui. Né? Hoje em dia não há clima para isso e não há coesão para isso. Não existe um partido fardado. O partido fardado ele desapareceu com o fim do regime militar. Né? Partido fardado é um termo cunhado pelo Oliveiros Ferreira, justamente para descrever esse pequeno grupo dentro das Forças Armadas que nos anos 50 e 60 conseguiu promover essa coesão para dar o golpe. O Arthur, a gente poderia dizer que assim como os correligionários do PT e do PSOL acham que são comunistas radicais, os bolsominions acham que são um partido militar e todos eles estão errados sobre si próprios? Isso? Perfeitamente. Eu assino embaixo disso mesmo. Porque o bolsonarismo, ele é muito mais um fenômeno difuso que tem uma projeção muito grande em alguns estratos da classe trabalhadora, é importante colocar, né? A gente viu algumas categorias ao longo desse ano, ao longo do ano passado, que ficaram organizadas mesmo pelo Bolsonaro. Né? Como, por exemplo, os caminhoneiros, ou então algumas corporações policiais, né? Mas ele não tem essa estrutura de um partido coeso, né? Quer dizer, de um pequeno grupo muito coerente, que age com estratégia, que tem cadeia de comando, que tem hierarquia e tal, que quer tomar o poder. Né? Ele não tem isso. O que ele tem são algumas figuras ali na cabeça, meio perdidas, e uma aliança complexa com algumas figuras militares, né? Que só querem defender os seus interesses corporativos. Entendi. Né? Não existe um programa mesmo de governo como tinha na época do Golbery. Isso certamente não tem, né? Perfeito, fechamos? Fechamos, fechadíssimo. Vamos aqui adiante. Notícias, é o terceiro bloco do Disparate. A Jéssica Santana escreveu no G1, no dia 15/6, o seguinte: com crise hídrica,
ANEEL já estima alta de 5% nas contas de luz do ano que vem. Em 2021, reajustes já aplicados nas faturas estão na casa dos 7%. Bandeira tarifária, que também carece a conta, deve subir mais de 20% nas próximas semanas, Arthur. O ouvinte que está acompanhando o noticiário vê que é o seguinte, qual que está sendo a narrativa construída? Que esse encarecimento da conta de luz é um acidente promovido pela falta de chuva? Pela falta de chuva, e que a privatização da Eletrobras seria uma das soluções para pelo menos dar uma mitigada no aumento da conta da luz. É sempre isso que vai aparecer o Carlos Sandenberg falando. E é por isso que se vota na época da escassez de chuvas, ou não? Não, faz sentido, né? Faz sentido, porque você tem uma narrativa para vender. Vai pro Senado agora a votação, é isso? Acho que vai pro Senado. Não sei quando que tá pautado, mas deve ir em breve. Você acha que passa? Eu acho que deve passar. Se eles conseguirem articular, porque o grande problema para os privatistas é que a Eletrobras é absolutamente essencial para o Brasil profundo ter abastecimento de eletricidade. Né? Ela é essencial também aqui para o São Paulo-Rio, diga-se de passagem, porque a Itaipu Binacional fornece boa parte da energia elétrica que a gente consome aqui no Sudeste, né? E a distribuição disso, em grande medida, é pelos canais da Eletrobras. Né? Só que no Brasil profundo isso ainda é pior. Então, a articulação... No Brasil profundo, você quer dizer os rincões do Brasil, fora dos grandes centros e do eixo Rio, São Paulo, Minas e Sul, por exemplo? Do Sudeste e Sul. Sudeste e Sul. Sobretudo no Centro-Oeste e no Norte. No Nordeste também. A Eletrobras é extremamente importante. Né? Então, mexe com os interesses imediatos desses estados. Né? Então, eles estão tendo que fazer uma costura para que ou trocam por alguma outra coisa, uma emenda orçamentária, alguma coisa assim, né? Ou então mitigar os efeitos negativos que a privatização da Eletrobras vai ter para esses estados. Mas isso certamente já está na conta. Certamente já está na conta. E eu diria que agora, se for jogado no plenário do Senado, deve passar. Deve passar apertado, mas deve passar. E é o que precisa, né? E o que eles querem fazer? Eles querem diluir o controle acionário que a União tem sobre a Eletrobras, porque a Eletrobras já é semi-privatizada. É importante destacar isso aqui. Tem acionistas privados. E outra, a Eletrobras como um todo, se eu não estiver equivocado, ela tem mais ou menos 30% do setor elétrico brasileiro, entre produção e distribuição. Né? Ou seja, uns 70% já é privatizado. O setor elétrico já é muito privatizado. Por exemplo, em São Paulo é a Enel que cuida, é isso? E aí, você tem vários estados que já é privatizado. São Paulo, acho que é um caso, porque é um estado muito grande, que, o estado inteiro já é privatizado, praticamente, né? E na verdade, o que acontece? Esse setor privado nunca entregou os investimentos que poderiam aumentar a produção de eletricidade e a distribuição, como diziam que ele ia entregar. Todos os programas que tiveram de eletrificação foram em grande medida tocados pelo Estado. E a Eletrobras é um instrumento importantíssimo para isso. Então, a tendência, na verdade, com a privatização é como a da Petrobras. Porque a Petrobras começou a entregar as refinarias, parou tá cada vez mais saindo do mercado de refino, etc. E tá dolarizando o preço do combustível refinado na bomba, no posto de gasolina. Então a gente se vê vítima o quê? Toda hora da flutuação de preços internacionais, que quase sempre sobe e nunca desce, né? E uma coisa parecida vai estar com a eletricidade também, né? E fora aqui, né, um argumento que eu também já vi em outros lugares, o investimento que vai ser feito na compra da Eletrobras, que é um investimento que não vai aumentar a produção dela, vai ter que ser amortizado. Quer dizer, vai ter um adicional na tarifa, invariavelmente no preço dela, para remunerar esse capital que comprou a Eletrobras e não aumentou 1 grama a produção de eletricidade no Brasil. Perfeito, Arthurito. Fechado aqui? Fechadíssimo. E a soberania nacional? Só vai indo pro ralo. Pra vala. Até não ter mais volta, né? Vamos aqui agora com... Valor econômico. Valor econômico, a Fernanda Precinotti, no dia 15/6. Grandes tradings criam empresa de frete, ao mesmo tempo em que investem para acelerar a produção da porteira para dentro e para consolidar um portfólio de maior valor agregado. As maiores trades agrícolas do mundo continuam a buscar formas de cortar custo e melhorar a eficiência de suas operações. E uma das frentes dessa estratégia é a logística. Assim, e tal como fez recentemente a americana Bunge, a francesa
Como é que a gente combinou de falar? Lois Dreyfus. Lois Dreyfus. Esse foi o combinado. Mas seria Luar Dreyfus, né? Sei lá. A francesa Lois Dreyfus Company e a brasileira Amage decidiram transformar em empresa independente a plataforma de contratação de fretes rodoviários que criaram em 2019. Lá em Eloy Mendes tem uma Lois Dreyfus, é assim que fala lá. E em Eloy Mendes não se erra, tá? Não se costuma. Na França se erra mais francês que em Eloy Mendes. Não, o certo é Lois Dreyfus. Lois Dreyfus. É nacionalismo falar Lois Dreyfus. Na veia, pô, não tem como. Fica falando Lois Dreyfus agora. E nem deve ser Dreyfus, né? Deve ser alguma coisa mais bonita que foge à nossa capacidade linguística. Mas então, pô, o ouvinte agora, cara, fica evidente, nem pra ser uma fazenda a gente vai prestar mais, cara. Porque até mesmo o transporte interno das nossas commodities agrícolas, da soja, milho, etc., agora vai ser operado pelas trades internacionais, né? Quer dizer, a gente fica o quê? A gente fica só com a parte da cadeia produtiva da agricultura que tem menos valor agregado, que é o plantio. É só botar a semente no chão, né? Sim. Nem o transporte interno no país a gente vai ter mais. Porque a parte para trás dessa cadeia produtiva, o Brasil praticamente já perdeu, que é defensivos agrícolas, que é sementes melhoradas geneticamente, que é, enfim, a estrutura... E já é tudo Monsanto e os escambau. Já é tudo Monsanto. A gente ainda tem a Embrapa, que sobrevive graças ao grande deus tropical que rege esse país, né? Sim. Mas... Que não tem dado conta, né? O grande deus tropical. Não tem dado conta atualmente, né? Mas que vem sobrevivendo, assim, na base praticamente da guerrilha, né? Tá. E o que a gente vem vendo, a outra parte dessa cadeia produtiva, a gente também está perdendo, que é a distribuição, né? Tá. A gente já não tinha, vamos ser francos, a gente já não tinha, assim, por exemplo, os graneleiros, os terminais de grãos, etc., já estão em grande medida na mão da chamada ABCD, né? Que são as 4 grandes tradings de commodities agrícolas do mundo, que é a ADM, a Bunge, a Cargill e a Lois Dreyfus, né? Vou incorporar isso. O que acontece é que, agora, pelo menos o transporte interno era feito pelos caminhoneiros, né? Que em grande medida ou são pequenas empresas, né? Médias empresas, ou são autônomos, né? E o que acontece é que até isso se perdeu, porque na greve dos caminhoneiros, essas trades agrícolas começaram a organizar plataformas para contornar o frete, né, que estava sendo negociado pelos caminhoneiros, e agora isso vai ser transformado em empresa. Ou seja, até isso já perdeu o controle, né? E é isso, Padilha. E os caminhoneiros vão se fuder, Arthur? Vão, porque, pô, vai ter uma concorrência muito desleal, né? Você vai ser um empregado das 4 grandes empresas da ABCD. A figura do caminhoneiro empresário, ela tá seriamente ameaçada no país com isso. Entendi. Né? Vou ter que avisar meu velho. Pois é. Perfeito. O Igor Diello escreveu na Folha, no dia 15/6, que Dória confirma que quer ser candidato a presidente pelo PSDB em 22. O governador de São Paulo, João Dória, confirmou pela primeira vez que quer ser o candidato dos tucanos a presidente da República em 22. Aspas para João Dória. Vamos disputar as prévias, respeitando todos os candidatos, mas vamos trabalhar para vencer e somar força com todos para fortalecer a candidatura do PSDB e ajudar o Brasil, Arthur. Não, aqui é importante destacar o seguinte, muitas vezes a pessoa fala, principalmente uma figura pública como o Dória, né? Ele fala pro jornal, mas ele quer dizer exatamente o contrário, porque o Dória foi obrigado a aceitar uma imposição da Executiva Nacional do PSDB de realização de prévias. Só que o modo como essas prévias vão ser realizadas prejudica o Dória, porque, se não me engano, o Dória queria contagem por cabeça das prévias, né? Como foi feita na famosa... Contar a garrafinha mesmo. Contar a garrafinha. Como foi feita naquela famosa prévia, que tem uma foto de um gordo caído na frente do diretório aqui do PSDB de São Paulo. E foi uma baixaria a prévia. Pô, o PSDB tá em guerra civil, cara. É isso que a gente tá vendo desenhado aqui. E o Dória tá tendo que, digamos assim, primeiro passo para ele poder ser candidato a presidente é ele conseguir se impor sobre as demais figuras do PSDB, sobretudo de outros estados, que a gente pode dizer que é o PSDB clássico, né? Que é o PSDB que surgiu... De Alckmin e companhia? Alckmin e companhia.
Que é o PSDB, porque o PSDB, ele surge como um partido que se dizia de esquerda. É importante ressaltar isso aqui. Sim. E era uma esquerda, assim, modernizadora e tudo. Social-democrata, né, ou não? Social-democrata. Uhum. E a ideia dele era o quê? Modernizar as instituições do Brasil, que o problema do Brasil seria supostamente o atraso. Todo aquele complexo ideológico, uspianismo haddadista, vamos botar assim, né? O PSDB dos anos 90 era muito próximo do PT. Muito próximo. A ponto do Mário Covas fazer a ponte dos dois partidos, né? O pessoal do PT brincava que ele era melancia, que ele era verde por fora e vermelho por dentro, né? Só que esse PSDB foi extinto. Assim como no o colapso do petucanismo com o golpe de 2016 ferrou o PT de modo quase incontornável, né? O PT agora está em vias de se estilhaçar e tudo mais. O PSDB entrou numa trajetória de guerra civil, né? E o secretário do Dória, que é o Wilson Pedroso, até brincou, falou assim, não, nada muda a nossa estratégia, porque somos filhos das prévias. Eles são mesmo, quer dizer, o grupo do Dória passou a existir no PSDB durante esse processo de guerra civil interna do Tucanato. Né? Então, a gente vê que o Dória, ele vai ter muita dor de cabeça para se candidatar à presidência. Né? Ô Arthur, eu acho que é fundamental pro Dória ser candidato a presidente, porque se ele perde, o que está desenhado, Dória deve se candidatar a presidente e perder. E ele ainda consegue sair sem grandes arranhões em sua imagem. Mas se ele se candidata mais uma vez com máquina na mão ao governo do estado de São Paulo, onde não há uma vitória do Dória desenhada, na minha opinião, inclusive, difícil pro Dória, eu sei que você discorda de mim. Mas se ele perde o governo, aí eu acho que ele tá sepultado. E eu digo isso porque no interior de São Paulo, a figura do Dória não anda boa, Arthur. Não, o Dória... Eu concordo, na verdade, com o que você colocou. Porque, eu não lembro agora de cabeça, saiu uma intenção de voto. Se não me engano, o Dória estava em primeiro. Mas estava quase empatado com ele, acho que era o Datena. Se eu não estiver errado. Parece que eu vi Datena em primeiro. Talvez fosse o Datena em primeiro e o Dória em segundo. Exato. E o Alckmin chegando bem perto, né? Perto. O Boulos bem posicionado, por incrível que pareça. O Márcio França bem posicionado. O Márcio França... Tá embolado a galera ali. Embolado. É uma eleição que, assim, a intenção eleitoral agora, né? Um ano antes da eleição, um ano e meio, tá muito dividida aqui em São Paulo, né? E se ele perde, realmente, a carreira política dele fica muito prejudicada, inclusive porque o Dória, ele surgiu de um grupo, ele formou, na verdade, uma espécie de partido empresarial paralelo, que é o LIDE. Né? E a liderança dele nesse lead pode ficar ameaçada se ele perder, se a carreira política dele realmente sofrer esse viés terrível que seria uma derrota eleitoral aqui em São Paulo. Né? Então, é interessante ver isso porque todas aquelas grandes figuras que a gente viu ali em 2018, então, era o Wilson, aquele cara do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o Moro, né? O próprio Dória que fez o voto Bolsonaro. O Dória é uma dessas figuras, né? O Bolsodória, né? Bolsodória, que depois ele tem que fazer um movimento de descolar do Bolsonaro e passar a tretar com ele e tudo mais. Todas as figuras começam a se desmanchar. E o Bolsonaro no mesmo sentido, Arthur? O Bolsonaro eu já vejo uma trajetória um pouco diferente. Ele tava numa trajetória de queda, aí por conta do auxílio emergencial ele deu uma bela subida. Só que agora ele voltou a continuar em queda. Só que a polarização com o Lula é positiva pra ele. Claro. Entendeu? E pro Lula. E pro Lula. E o que a gente vem vendo? A gente vem vendo que as figuras da direita, com quem ele competia, que surgiram ali no movimento antipolítica de 2018 e tudo mais, todas naufragaram. O Dória tá agora. O Dória é o que mais tá sobrevivendo de todos esses, diga-se de passagem, né? Porque o Whitson desapareceu. Você nem vê mais o Whitson no noticiário. O Moro, cada vez mais, com menos projeção. O Moro acabou, Arthur. Você é um pessimista, quando a gente fala pessimista, porque todos nós, pessoas decentes do Brasil, torcemos para que o Moro tome no seu cu e desapareça. Com certeza. O Arthur acha que ainda é possível uma volta por cima do Moro. Eu acho que a Lava Jato, tudo bem, pode não estar sepultada, embora para mim esteja indo nesse caminho, mas o Moro não tem mais volta, Arthur. Se a gente lembrar lá do texto do Lincoln Seco, o Lincoln Seco falava sobre a importância de você ter uma estrutura política, né? Um partido dentro das Forças Armadas que conseguisse fazer essa costura com a política civil para poder vingar o golpe. Né? A Lava Jato era o mais próximo que a gente tinha desse partido fardado que teve nos anos 60.
Tá. Ela, sim, era o partido da Lava Jato. Era uma estrutura política que era capaz de fazer essa negociação e fazer vingar o golpe como ela fez. Ela fez o golpe de 2016 e a eleição do Bolsonaro em 2018, tá, em alguma medida, com o apoio da Lava Jato também. Né? Esse partido ainda existe. É que ele tá muito enfraquecido agora porque você teve uma recuperação forte da política. A gente vê o Renan Calheiros ali na CPI da Covid. Ele inaugurou a CPI da Covid falando mal dos lavajatistas. Ele falou, diferente da Lava Jato, aqui vai ter as garantias constitucionais, etc, etc, etc. Né? Quer dizer, o Partido Lava Jato ainda existe. Eu sou pessimista mesmo nesse sentido. Talvez a figura eleitoral do Moro, não. Mas eles estão ali nos corredores do poder negociando, certamente. A gente vê o Barroso, né? E outros ministros da STF. Uma eleição do Lula para presidente resgata o partido da Lava Jato? Pode resgatar. Ou acaba de enterrar? As duas possibilidades estão em aberto. Mas, por exemplo, acho que a possibilidade que tem mais inércia agora é resgatar. Porque as figuras... O antipetismo ele ficou mais forte mesmo. Né? O antipetismo não é uma realidade, a gente pode depois discutir sobre ele, mas o antipetismo ficou mais forte, capitaneado, grande medida, pelo bolsonarismo, né? Embora não se confunda. Né? Claro, claro. Não é a mesma coisa, mas o bolsonarismo conseguiu hegemonizar o antipetismo, por assim dizer. E o PT faz questão de chamar o antipetismo de bolsonarismo. Né? Faz. Eles querem colar uma coisa na outra. Né? Sim. Mas eu tenho certeza que tem gente nos ouvindo agora que não gosta do PT e também não gosta do Bolsonaro. Certamente, certamente. Eu imagino que muitos nossos ouvintes, né? A gente mesmo é um pouco assim, exato. Né? Mas também acho muito chamar a gente de antipetista. Não é o caso também, né? Não, com certeza não. Não, com certeza não. Inclusive, a gente pode fazer elogios ao PT, como a gente fez várias vezes aqui. Ó, o Marco Aurélio Garcia na política internacional e tudo mais. Sim. Mas eu diria que existe a possibilidade, sim, de resgate da partida da Lava Jato, se ela souber fazer essa articulação com a política civil, por assim dizer, né? A política fora do judiciário. O Dória é uma figura que poderia operar isso. Tá. Mas a Lava Jato se enfraqueceu nos tribunais, né, também. Também, em alguma medida, né? Ainda que a gente ainda vê um certo antipolítica que viceja em todos os tribunais do país, né? E isso é tributário da Lava Jato. O do Rio lá agora. Como é que chama ele? O Bretas. O Bretas. O Bretas continua vivo e forte. Vive forte. E ele pode sair candidato. Era uma possibilidade de se construir no passado. Nunca mais eu vi nenhuma hipótese a respeito disso. Pelo menos eu não vi. Tá. Mas é uma possibilidade mesmo, né? Agora, para pensar no Dória, né, sua possibilidade de sua candidatura à presidência, um aliado potencial certamente é a Lava Jato. E ele vai ter que fazer isso, inclusive, contra figuras do PSDB que estão contra ele. O grande opositor interno do Dória é o Aécio Neves. Sim. E o Aécio... Que renasceu das cinzas como uma fênix falando uai. Não é isso, Arthur? Como um grande articulador, porque ele é um grande articulador, cara. Pode falar o que quiser, mas... Eu fiquei com a sensação que ele começa a lembrar um Eduardo Cunha 2.0. Exato. Seria tipo isso aí? Exatamente isso, cara. O cara que move o baixo clero da política. Aham. E ele consegue mover esse baixo clero também na disputa interna do PSDB. E esse capital que o Aécio hoje tenta arrancar do Dória e em certa medida consegue, ele estaria disposto a entregar para qual tucano? O que eu tava defendendo, eu não sei se era o próprio Aécio Neves ou era o Arthur Virgílio. Se não me engano, eu acho que era o Arthur Virgílio. Eles estavam defendendo que o PSDB não tivesse candidato próprio. Tá. Que ele entrasse naquele balaio de partidos que estão negociando uma terceira via que não são tão simpáticos ao Ciro. É importante destacar isso aqui. Então, por exemplo, aventava essa hipótese de um Mandetta. Entendi. Né? Mas Mandetta é um cara que tá ali só para marcar território. Sim, né? sim. Mas outro candidato da terceira via que poderia emergir. Né? Isso é uma possibilidade concreta. Né? O próprio Luciano Huck tentou navegar nesses mesmos mares. Já tá fora de cogitação, o Huck? O Huck cada vez mais fora de cogitação, com certeza. Essa terceira via da centro-direita seria quem? Hoje, a preço de hoje? A preço de hoje seria o Mandetta, cara. O Mandetta. Ou se o Alckmin renascesse também com uma cinzas que agora grita... Em vez de uai, ele grita o quê? Que será que o Alckmin gritaria? Meu? Acho que não. Acho que não, né? Mano, com certeza não. Mano, menos aí. Mas... Aliás, não sei nem se consegue gritar mais, Arthur. E tem cara que não grita mais não mesmo. Não grita. Mas se o Alckmin, por exemplo, renascesse das cinzas, ele poderia ser uma figura dessas, sabe? Sim. Existe alguma proximidade do Alckmin com o PDT de Ciro Gomes, Arthur? Olha... Uma possibilidade de conversa? Uma possibilidade de conversa, certamente.
Bem difusa. Bem difusa. Porque o Alckmin, ele é um político do interior, né? É importante destacar isso aqui. Inclusive, conterrâneo de Ciro Gomes, né? Conterrâneo de Ciro Gomes, né? De Pinda, né? Se eu não me tiver equivocado. Pindamonhangaba. E ele é muito forte ali no Vale, né? No Vale, o Vale é o trecho do Vale do Rio Paraíba que separa São Paulo do Rio de Janeiro, né? O famoso Vale do Paraíba. O famoso Vale do Paraíba. Ele é muito forte no Vale do Paraíba, ele é forte em vários estratos do interior de São Paulo, coisa que o Dória vem tentando capitanear, porque o Dória ele tem uma rejeição muito grande na capital, né, cara? Por conta do abandono dele como prefeito, né? E tem uma rejeição enorme no interior por conta das políticas da pandemia. Também, mas eu às vezes eu me pergunto se no interior... Porque no interior, a política ela é mais... Como é que se diz? De caciques, né? De articulação com grandes figuras políticas, né? Uhum. E o poder de emenda, da emenda orçamentária na Assembleia Legislativa Estadual aqui, é um poder muito forte que permite que ele hegemonize esses grandes caciques. Então, eu acho que o Dória consegue, digamos assim, sobreviver no interior de São Paulo. É na capital que ele tem uma rejeição muito grande. Sobretudo na periferia. Eu acho que hoje em dia... O Dória não só não é capaz de vencer para presidente, para mim fora de cogitação, como não aguenta enfrentar uma chapa, por exemplo, uma reedição da chapa Alckmin e Márcio França. Não, Alckmin e Márcio França acho que ele não aguenta mesmo. Se fosse o da Atena, também não. A única forma do Dória ter uma vida fácil... Mas, perdão, Arthur, e quando a gente fala de Alckmin com França versus Dória... Alguém tem que ter saído do PSDB. Para esse embate acontecer. Com certeza. Mas o Alckmin poderia sair do PSDB também. E para onde? Um DEM? Ou um DEM, ou um PSD da vida. PSD? Um PSD da vida, acho que seria PSD do Kassab. O Matarazzo foi o PSD, por exemplo. Sim. O André Matarazzo, que era uma espécie de cupincha do Serra, era bem ligado ao Serra, brigou nessa história das prévias de 2015, 2016, agora eu não lembro, e foi pro PSD. Isso era uma possibilidade pro Alckmin também. Tá. Sólida. Mas eu não sei se essa costura é muito viável, porque sempre tem aqueles atritos que a gente não conhece e essas pequenas coisas da política que não são muito acessíveis, digamos assim, na superfície, né? Mas é uma possibilidade mesmo. Agora, o que a gente vê, que eu acho que enfim, que é tipo... A grande conclusão que a gente tira disso aqui é que, cara, o cenário eleitoral tá muito em aberto, tanto no nível estadual, como nível nacional, como, enfim, todos os níveis, municipal e etc. A gente vem vivendo um país que está numa crise de hegemonia, né? E que não tem, digamos assim, mais aquela polarização estruturante como a tinha do PT e PSDB por tantos anos. Então, o candidato com mais intenção de voto não tem 20%, que acho que é o da Atena mesmo. Sim. Né? E a gente tem que observar sempre, né, Arthur? Pesquisa com ano de antecedência não diz nada. Não diz mais nada. de um ano de antecedência, né? Não diz nada. Não tem como. Tem que ver as costuras, tem que ver como é que cada figura vai se posicionar. O Dória... Dá até pra cair de avião e morrer nesse meio tempo. Dá mesmo. O Dória tava tentando muito sobreviver com base na projeção da imagem dele na vacina, né? Então, cara, eu começo a ver aí empirismo puro. Um pessoal ficando impressionado com os adiantamentos de vacinação que o Dória vai colocando. Então, isso pode aumentar a popularidade dele. Pode, né? E outra coisa que ele tem na manga é que ele vai ter um orçamento de investimentos grande pro Estado esse ano, que vai vir agora. E isso sempre é uma coisa que ajuda com o capital político, ajuda com, enfim, com apoios, né? E também ajuda com a própria imagem dele, né? Certo. E pode alavancar a economia do Estado, que, claro, aumentaria a popularidade dele também. Arthur, você quer... Vou te propor uma brincadeira aqui, mas você tá totalmente liberado pra não querer. Quer brincar de pra onde vão os quadros do PCdoB? Vamos tentar, mas eu não tenho muito essa capacidade. Vamos ver o que Aliás, vamos suspender essa brincadeira, porque nem tem muitos quadros. Não, por exemplo... Vamos lá. Flávio Dino. O Flávio Dino deve ir pro PSB. PSB. Por causa da articulação dele no Maranhão. Lá. A gente tá falando isso por causa da cláusula de barreira. O PCdoB via seu fim próximo, infelizmente, né? Sim, é um partido... Infelizmente, é uma partido pena, histórico, um partido histórico que cumpriu um grande papel na história do Brasil. E dá até pra apontar os culpados aqui, que muitos chamam de amigo, né? Às vezes. Tá chegando no fim a história dos comunistas do PCdoB. Então, tem um grande leilão rolando aí, né? Que as figuras figuras históricas vão ficar sem casa e vão ter que pagar aluguel em outro lugar, né, Arthur? Então, o Flávio Dino deve ir pro PSB. Eu acho que todo o PCdoB do Nordeste deve ir pro PSB. Tá, então a gente tá falando de
Então a gente tá falando de Flávio Dino, quem mais? Grande, é o baiano. Qual banho? Jackson É do PT já. Qual outro? O Renato Rebelo. Renato Rebelo, PSB. PSB também. Tá. Vindo aqui pro Sudeste, Orlando Silva. Orlando Silva é um mistério. Orlando Silva é um mistério. Ele chegou-se até a namorar ele pro PDT. Tá. É uma possibilidade, acho que não tá arriscada no mapa. Mas aqui agora a minha aposta seria que ele fosse provavelmente pro PT ou, enfim, algum outro partido desse campo. Talvez até o PSOL, mas menos. Manuela Dávila. Ah, essa aí é garantida que vai pro PT. Essa aí é como 1 mais 1 é 2. Quem mais? Quem mais que tem? Jandira Fegali também. Jandira Fegali. Ah, pra onde? Jandirão da Massa vai pro PT, certamente, né? Jandirão da Massa vai pro PT. Jandirão da Massa. Vai fazer consulta lá. Vai fazer consulta. Tem mais algum? Deixa eu ver o outro aqui. Ah, Alessi Brandão, mas a Alessi tá... Alessi vai pro PT. É. Esse é o cravo. Mas ela tá bem idosa, não sei se ela vai querer sair da política também, né? Ela deve ter, quase seus 80, será? Deve ter uns 70 e poucos. 70 Deve ter. A idade do Lula, eu diria eu. Talvez um pouco mais. Mas talvez ela aposente, é uma possibilidade. Ela pode também, cantar samba, que é uma coisa que ela faz maravilhosamente Exatamente, bem. Né? É uma possibilidade também. Alessi que é a voz que entoa um dos sambas mais bonitos do Brasil, que é o Zé do Caroço. Agora, assim, se for pra ficar na fofoca da esquerda, mas isso aqui é bem esquerdismo. Uhum. A minha pergunta é o seguinte, existia um micro partido, que era o Pátria Livre, pouca gente sabe que esse partido existia, mas era um partido que seria um partido da esquerda nacionalista, que sempre manteve viva essa chama, né? E ele foi incorporado pelo PCdoB ali na história da cláusula de barreira, porque se eu não me engano ele tinha acho que um deputado, não lembro agora de cabeça. Tá. Né? E a grande pergunta que se faz é o que o Pátria Livre vai fazer? Será que ele vai voltar a ser um partido autônomo? Será que ele pode voltar pro MDB, entendeu? Alguma coisa assim do gênero? Entendi. Essas brincadeiras assim que a gente pode fazer, né? Beleza, Arthurito. Acho que acabou, né? Fechamos. Fechamos. Deixa eu conferir. É isso. Fechou? Fechousaço. Caralho, passou rápido hoje, hein? Então vou refazer o jabazinho aqui. Questão Nacional em Debate, iniciativa do Disparado, que já recebeu grandes nomes da política, da economia e do que mais? Da política, da economia, da música. Da ciência política. Da música é só lá no ensaio de mesa. Da ciência política. Está em novo formato, mais arejado e de nome novo. Questão Nacional. Então, para você que não perde nenhum Questão Nacional, fique ligado aí, porque na próxima quarta... Segunda, 21, sabe? Eu já pedi desculpa lá no começo, que eu venho de uma maratona de gravações. Na próxima segunda, 21/6, o Questão Nacional recebe o Paulo Gala e o Nelson Marconi. Quem vai estar por lá? Você, Amandinha? Não, acho que é a Amanda Diego e Diego. Pautasso? É, Amanda e Diego. Amanda Salgado e Diego Pautasso. E o Disparate, o Questão Nacional e outras iniciativas do DISPA são possíveis graças à contribuição de vocês somente. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse o disparada.com.br/doe. E solta os cobre. E solta os cobre. Solta os cobre. Fechou, Arthurito? Fechousaço. Muito obrigado, internauta. Foi uma honra poder estar aqui no Estúdio Atlético Padilha para mais um Disparate. Até a próxima. Internauta. Internauta. Pessoal, internauta, como vocês sabem, a gente volta na próxima semana. Nosso encontro está marcado. Até lá. Tchau, tchau. Carnaval, carnaval.